Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida e para isso chamei o nosso grande feedbackador profissional, Mael Spinelli. E aí pessoal, hoje a gente vai discutir se cheeseburger e x-bacon é pecado. Olha ali, hein, polêmica, hoje nós vamos conversar realmente sobre isso que o Mael acabou de falar, nós vamos aproveitar, né, o dia do nutricionista para falar sobre a alimentação do cristão. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Mael, como comentei, primeiramente, né, obviamente, satisfação em tê-lo aqui, não na área dos feedbacks, mas aqui conosco aí, gravando um episódio, Mael. O prazer é meu, cara. Falei que tô disponível a qualquer momento, quer dizer, qualquer momento não, né? Mas tô disponível assim que puder, me chamar, tô dentro. Tô aí pra ajudar. Show de bola. Inclusive, o Mael é uma pessoa gabaritada, né? Aquela vez lá que a gente gravou juntos a área de feedback, né? Eu não sabia uma questão lá, Mael me corrigiu com toda a sabedoria e certeza, e nós pudemos aquele dia ser edificados, veja só. Então, o Mael é um feedbackador profissional aqui do PDD, que tem conhecimento da causa e é uma pessoa escrograficamente sensível. Pronto, falei. Valeu. Mas vamos falar de coisa séria agora, vamos falar de Bíblia. Sim. Como eu comentei, falei que a gente vai falar sobre a alimentação do cristão. E falei que a gente vai falar, ficou estranho, mas vai ficar assim mesmo. Mael, pra gente começar a falar sobre a alimentação do cristão, eu acho que é interessante a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia, ela vai ter, vamos dizer assim, opiniões diferentes, né? E aqueles caras que gostam de dizer que a Bíblia se contradiz, né? Nesse momento, nossa, vão ficar muito felizes. Mas vão perceber que não é bem assim que a coisa funciona. É questão de contexto, né? Tirar versículo de contexto não dá certo. Por isso, então, vamos começar lá do Antigo Testamento. A gente vê que o povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles estão no deserto. Deus, ele traz a lei para Moisés e no meio daquela lei existiam algumas restrições de alimentos, né? Por que existiam essas restrições, Noel? E se tu quiser também tocar aí no assunto já de que tipo de restrição que eram essas, dar alguns exemplos. Vamos começar falando então sobre essas restrições aí do Antigo Testamento, porque é aí que mora um pouquinho a polêmica, né? Sim, a primeira coisa que é interessante que alguns estudiosos dizem, né, que essas restrições vêm da ideia dos animais que são normais e dos que não são normais. Um exemplo bem clássico é a história do judeu não poder comer lagosta porque ele é um peixe sem escamas. Olha só! Uhum. Dizem que isso não se aplica, até no comentário que eu tenho aqui, ele fala que isso não se aplica a todos os animais que são citados aqui como puros e impuros. Mas tem uma regra que eu acho que é bem interessante. Todos os animais que são chamados de puros, eles podem ser sacrificados a Deus. Uhum. Então, nessa relação do homem com Deus, entende-se que se é para sacrificar para Deus, para o homem também é possível comer. Entendi. É uma maneira bem simples de você lidar com a questão religiosa, cultural, né, da época. Mas a gente tem outros casos mais interessantes que tem a ver também com higiene, com doenças, com questões que para a época poderiam ser estranhas, mas que nos dias de hoje a gente entende como que faz certo sentido. Até a brincadeira que eu comecei, né, do cheeseburger e do x-bacon, tem alguns estudos que recentes, né, comparado com a Bíblia, é bem recente, né, que falam que os efeitos do leite e da carne no nosso organismo não são muito bons. Eles acabam gerando muita gordura e pouca energia. Então a gente já vê daí, né, aquela ideia que tem no próprio livro de Levítico de você não cozinhar a carne no leite da mãe. Entendi. Então, assim, tu comentou ali uma coisa interessante, que é a questão
saúde, né? Algumas restrições tinham relação com saúde. E muito se fala da proibição de comer carne de porco, né? Esse é o mais conhecido, né? Todo mundo comenta assim, a pessoa não pode comer carne de porco de certa religião, outra religião já pode. Aí tu vai conversar com alguém, sei lá, um adventista, né? Adventista que segue mais essas práticas, ele não vai comer carne de porco. Aí tu já pega um evangélico, dependendo, né, da linha de entendimento, ele já pode comer. Mas a gente percebe, assim, algumas leis, elas tinham meio que uma relação com saúde mesmo, né? Por exemplo, tu vai comer uma carne de porco, se ela não for bem cozida, né, tu pode pegar uma doença. Creio que na época também existiam, que nem tu falou da lagosta, né? Ou outros peixes, como camarão, marisco, e esses animais, eles são, nossa, barata do mar, né? Mais ou menos o que o pessoal fala camarão, né? Camarão é uma barata do mar. O camarão, bem especificamente, se eu comer é pecado porque faz mal pro meu corpo, eu fico inchado. Ah, tu é alérgico? Sou alérgico. É uma espécie de suicídio. Isso. Porque se tu comer, tu pode, né, morrer, né, se comer demais, né. Mas, então a gente vê essa questão interessante e é polêmica porque muitas pessoas não entendem dessa forma. Como tu comentou, essa questão dietética, né, é uma questão de cuidar da sua saúde. E eu vejo, por que eu estou comentando isso, né, Mael? Porque eu vejo também que existiam outras questões da lei que também eu entendo que tinham relação com a saúde, como por exemplo, a questão de quando a mulher, ela ficava no seu período menstrual, ela tinha que ficar fora do acampamento. Sim. Né, porque ela era considerada impura. Tanto é que, mais à frente, Jesus, quando uma mulher que estava sangrando já há um bom tempo, né, e não era curada, toca em Jesus e é curada, Jesus, ele não ficou impuro e ele explica, né, a situação. Por quê? Na verdade, não era essa questão, é uma questão de higiene. Imagina, se ela fica ali, aquilo lá não é algo, digamos assim, higiênico, e eles estavam no meio do deserto, não tinha farmácia ali do lado pra comprar o que precisava, ou não tinha-se muito conhecimento assim pra se cuidar da saúde na época, né? Sim, sim. Essas questões do deserto, a gente entender tanto, a gente vai ver isso muito em Levítico e em Números, a gente vai entender essas restrições, todas essas leis, exatamente por uma vida em deserto. Uma coisa que vai ser interessante quando a gente chegar no Novo Testamento, até já foi falado no PADD recente, né, que Jesus vai trazer, por exemplo, algumas questões que antes eram de peregrinos, agora para a questão da cidade, como por exemplo a questão da oração. Antes o costume era se orar nos montes, ao pé das árvores, ao pé dos montes, e Jesus fala sobre orar no quarto. Né, que é uma questão, a oração não mudou, né, mas a forma que o ser humano se comporta mudou, então não é necessário a gente sair da nossa casa e ir pro meio do monte para fazer uma oração a Deus. A gente pode orar no nosso quarto em segredo, e o próprio Jesus diz que ele vai ouvir. E é interessante, Mael, também, agora puxando o outro ponto que tu citou, antes de falar sobre essa questão dos animais que eram considerados impuros, né, questão de saúde, poderia ser, que essa divisão de animais puros e impuros, ela não exatamente como Levítico, mas ela meio que já existia antes. Se a gente se recordar lá da época de Noé, inclusive, link no post, temos lá o PDD sobre Noé, e a gente comentou lá, e até cometemos um erro lá, Mael, não sei se tu lembra, se tu chegou a escutar, mas a gente disse no PDD sobre Noé, que quando Deus diz lá que, vocês vão viver só 100 anos, a gente disse que era a idade que o ser humano ia viver depois, mas não é o tempo que era pra ele construir a arca que ia vir o dilúvio, né? Cometemos esse erro, veja só, aqui a gente também erra. Na verdade, vou dizer que isso é discutível, tá? Opa, olha aí, hein? Opa! Existem as duas vertentes. Existe gente falando sobre essa seria a idade, e existe gente falando sobre esse ser o prazo de construção da arca. Eu sou um que acredita que é mais provável que esse é o prazo de construção da arca. O prazo do dilúvio, né? Sim. Ou seja, o homem vai viver só 100 anos, porque depois de 100 anos Deus vai matar todo mundo. Sim, porque se você for pensar, por exemplo, num personagem que é contemporâneo de Abraão, que é Jó, ele viveu 140. Exato. E 140 farto de dias, ou seja, o cara não teve o enfado e o cansaço. 140 muito bem. Então seria aquele negócio, Deus tá descumprindo a ordem dele só porque o cara é justo. Tem alguma coisa aí que não tá fazendo muito sentido, mas aí como eu falei, é uma questão discutível, não é? Olha ali, hein? Aqui tem informação aí, ó, com o Mael Spinelli, veja só. Mas voltando pra Noé, né? Ou melhor, a gente nem saiu de Noé, estamos em Noé. Naquele episódio a gente comentou, e você pode conferir na sua Bíblia, que os animais que entraram na arca, eles não iam subindo de 2 em 2, como diz a música. Mas eram
foram 2, né, de animais impuros e 7 casais. 7 pares, 7 pares de animais puros, né? E daí a gente comentou naquele episódio que provavelmente tinha relação que aqueles animais eram utilizados para sacrifício e para alimentação talvez de outros animais, porque até então, pelo que eu me recordo, Noé, ele não era carnívoro, né? Ele era vegetariano. Depois, quando eles chegam na Terra, né, que o dilúvio vai embora, que daí Deus então dá permissão para ele fazer uma churrascada, né? E por isso eu digo que Noé ou Deus é gaúcho, né? Mas isso fica bem claro em Caim e Abel, pô. Deus não aceita salada, aceita só o churrasco. Mas voltando então para Levítico 11, né? Sim. Então nós temos essas restrições, e essas restrições, além de animal puro e impuro, também existiam restrições de que a gente tem que saber o que tá comendo, né? Uhum. Tanto é que hoje nós temos os kosher, né? Já ouviu falar dos kosher, dos judeus? Sim, eu tenho um amigo que é judeu, já até comia carne kosher. Uhum. Então, eles têm toda uma técnica, né? Pra matar o boi, a vaca, e tem toda uma preparação, tem que ser pra que aquela carne, né, seja santa, não sei. Eu não conheço muito bem, mas a questão não é nem essa a questão do kosher, mas a gente tem que saber se o alimento não foi sacrificado para algum ídolo, né? Não foi quando, sei lá, o frango que a gente vai comer, ele não foi oferecido a alguma outra divindade, né? Isso a gente vai lembrar de Daniel. Daniel, quando tá na Babilônia, ele nega, né, comer as carnes e tal, ele come ele tem uma dieta vegetariana justamente para evitar de comer alguma carne sacrificada a ídolo. Tem alguma coisa assim, né, Mael? Tem, vai falar isso no Novo Testamento, inclusive, só que ainda vai ter uma outra passagem no Novo Testamento que ela pode ser um pouco polêmica também, que é aquela famosa frase: não torne impuro que Deus purificou. Olha só. Porque aí é uma experiência, eu conheço alguém que teve uma experiência com isso, ele era um trabalhador rural, muito pobre, né? Eu conheço essa pessoa, só pra não vou citar nomes aqui, mas claro. Tem 3 filhos. E ele, muito pobre, né, um dia saiu de casa, fez uma oração a Deus porque ele não tinha dinheiro para botar um prato de comida. Bem, quando ele chegou em casa, o vizinho dele tinha feito um ritual na porta dele que tinha frango com farofa. Preciso nem dizer que ele agradeceu a Deus pelo aquele alimento, né? Uhum. Levou pra dentro, cozinhou e fez, entendeu? Como providência, né? Uhum. Mas a gente vai entender muito dessa questão do sacrifício a ídolos também. Eu acho também que entra na questão da higiene em algumas partes. Uhum. Quando a gente vai ver o caso, né, que a gente fala dos extermínios das guerras de Israel, você vai ver que a ordem é inclusive matar os animais. Isso, e não pegar nada, né? Sim, a pessoa tem até aquela ideia, por que não matar o animalzinho inocente, nem nada? A questão é, que doenças aquele animal já pegou devido aos rituais que ele passava? Isso poderia contaminar seu rebanho, contaminar sua família, né? Acabar gerando um monte de problemas de saúde mesmo. Que nem comprar carro usado, tu não sabe o histórico dele. Sim, aí você olha lá, vou poupar essa ovelhinha aqui. É o caso de Saúl, né? Vou poupar essa ovelhinha aqui, que ela é bonita, forte. Às vezes Deus vai querer esse sacrifício desse, né? A gente sabe no que deu. Além desse texto que tu comentou aí, Mael, nós temos também aquela passagem de 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, que ele vai falar lá, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo me edifica. E aí ele vai traçar ali Paulo, né, escrevendo para a igreja de Corinto, vai traçar um paralelo sobre a questão de o que eu posso comer e o que eu não posso comer, né? Porque o que acontecia? Existiam os mercados lá e o açougueiro chegava e botava carne lá, mas tu não sabia a procedência da carne, né? Isso. Porque naquela época não tinha a Polícia Federal para ir nos mercados e fazer a operação da carne fraca, para ter o carimbo da procedência. Não era assim. Então, tu não sabia se aquilo tinha sido sacrificado para Atena, sei lá, e depois o cara pegou aquela carne e botou ali para vender. Então, Paulo, o que ele vai trabalhar em cima disso aí? Tu tem uma noção? Olha, tem uma questão que é assim, é meio que um paralelo, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente vai ver o seguinte, que os animais chamados de impuros, eles normalmente eram usados em rituais de necromancia. Entre eles o porco, era o mais comum na região, apesar de ser um alimento da região, ele também era usado nesse tipo de ritual. Então a gente entende esse tipo de restrição, né, inicialmente no Antigo Testamento, tanto pela questão religiosa, cultural, né, como pela questão ritualística. No caso de Paulo, quando a gente traça esse novo paralelo, a questão é que muda para o caso do escândalo e o amor ao próximo. Enquanto antes você tinha uma restrição
pro seu povo não ser igual, não ser impuro igual aos outros povos que praticam impurezas, agora a purificação dos alimentos não é esse o foco é o amor pelo próximo. Ele vai falar sobre o que deve ou não comer, né? A gente tem o Concílio de Jerusalém também, Atos, né, que vai falar sobre não beber sangue de animais e nem comer animal estrangulado. Mas o mandamento de Coríntios, ele é bem claro pelo todo o contexto do livro, que ele fala sobre o que você deve comer, não só pela sua saúde, mas pela saúde espiritual do seu próximo. Entendi. Então, no caso ali, desse trecho ali de 1 Coríntios, Paulo, ele tá defendendo a ideia de que, olha, se o teu irmão sabe, né, e ele tem problema com isso, então, digamos, ele vai até ter um outro texto que ele vai falar sobre a fraqueza, né, do irmão, né, não vamos levar ele a pecar ou não vamos, né, caçoar dele e tal. A minha liberdade não pode ser pedra de tropeço pro meu irmão. Isso. Mais ou menos essa questão. Então ali ele vai dizer assim, olha, se a carne foi sacrificada a ídolo e tal, e tu não souber, não tem problema. Porque na verdade ele vai trabalhar que o pecado, ele tá na nossa mente, é a nossa consciência que nos leva a pecar. Se a gente souber que ela foi sacrificada a algum ídolo, e a gente ficar naquela questão, mas isso aí foi sacrificado a algum ídolo, é uma carne normal, né, não tem problema nenhum, né, de porco, sabe, sei lá, de gado, mas aí tu fica naquilo, então é melhor não, porque na verdade o que vai nos fazer tropeçar, né, é a nossa própria consciência. Sim. Né, Mael? Mas ali assim, Mael, a gente já tá falando um pouquinho do Novo Testamento, e a gente já deu ali umas pinceladas na Nova Aliança, né, ou seja, quando Jesus, ele morre por nós, acabando, né? Essas restrições de alimentos, não é? Ou essas restrições de alimentos, elas continuam? Olha, eu entendo que as restrições, elas existem dentro de um contexto, né? E o contexto, como eu falei, do Novo Testamento é o amor ao próximo, e a gente vai entender também que, né, os nossos corpos, né, da igreja é a habitação do Espírito Santo. Então sim, também vai ter um paralelo com a nossa saúde, que a gente tem a questão mais forte na gente é realmente o pecado e o pecado com o irmão. Mas para mim é bem claro que essas restrições, elas existem dentro de um contexto, que a gente pode, um exemplo que é muito comum, a questão, por exemplo, da bebida alcoólica. Aqui no Brasil, você beber na frente de um irmão, você tá levando o cara a pecar com certeza. Lá em Portugal é se você não beber. Estados Unidos também. Tem um amigo meu que tá nos Estados Unidos, ele tá participando de uma igreja e lá toda sexta-feira à noite o pastor e os obreiros saem pro happy hour, chamaram ele, e a primeira noite ele ficou encolhido no canto, que até o pastor chamou ele pra orar porque achou que ele tinha problemas com alcoolismo. É por isso que ele tava se restringindo tanto. Mas assim, eu entendo que essa restrição agora, ela tem um novo contexto. Havia um contexto naquela época, que a gente vai entender, no contexto do deserto, e agora tem um novo contexto sobre essas restrições. Sim, é uma questão de a gente poder viver a igreja, né? Sim. E ajudar uns aos outros a crescer. E seguindo a regra que eu falei, né, que os animais puros seriam sacrifício para Deus e por isso seriam bons para o homem consumir, a gente pode fazer um paralelo no Novo Testamento dizendo o seguinte: você ofereceria o que você está comendo para Jesus comer com você? Entendi. Por exemplo, se eu vou fazer aqui um X-Bacon, eu ofereceria? Olha, dependendo da fome... Porque é aquela questão, né, que nem tu comentou antes ali do teu conhecido, né? Que na verdade o teu conhecido, o que aconteceu com ele foi o que aconteceu com o Pedro, né? Sim. O Pedro tá lá e aí desce lá os animais, né, impuros que Deus providenciou, e aí ele diz, não vou comer, não posso. E aí vem aquele texto que tu comentou, né? A gente não tornar impuro o que Deus purificou, né? Mas eu entendo assim que sim, temos contextos diferentes, né, que nem tu comentou, mas eu entendo que essa questão de alimento puro e impuro ficou pra trás, sabe? Ficou pra trás. Mas isso não significa que a gente não deve cuidar, né, do que a gente come, do que a gente vai comentar logo mais, mas não só na questão de saúde, mas na questão de saúde espiritual que a gente comentou. Sim. Porque, digamos assim, eu vou no rodízio de pizza, certo? E aí eu vou lá com um amigo meu, que é de uma igreja diferente da minha, e lá na igreja deles, eles entendem que não podem comer carne de porco. Quando vier uma pizza de lombo ou de bacon... Calabresa, pepperoni, essas coisas. Isso. Eu acho que é
eu acho que assim, é interessante, é uma demonstração de amor eu inventar comer, né? Pra não causar uma tentação ou levar o outro a pecar, assim como tu comentou da bebida, né? Uhum. Sim, sim. E até pra deixar bem claro, né, como eu falei, quando eu falo essa questão do contexto, eu ainda não estou tirando a liberdade da gente comer, até mesmo porque eu sou um adepto do X-Bacon. Não posso... Mas eu vou entender, né, que a questão toda vai estar no coração do homem. Porque se a gente quiser entrar num assunto mais polêmico, mas eu acho que não é para esse caso, a gente poderia fazer um outro extremo, que é o... E o que é santo? A gente tem aquele exemplo claro, né, de quando os discípulos estão colhendo espigas no sábado, né, que reclamam com Jesus. Pois é. E Jesus vai falar, mas Davi não comeu os pães lá do templo, quando ele estava com fome? A vida não é mais importante do que o ritual? Então, eu acho que esse é o contexto geral, o contexto original, né, o que Jesus tenta trazer, como ele interpreta a lei. O foco é se livrar do pecado. Se aquele alimento te faz pecar ou leva o seu irmão a pecar, aí ele é impuro. Ou seja, em outras palavras, nós não podemos viver para agradar a nós mesmos. Sim. Mas nós temos que viver para agradar a Deus. Isso aí. Ou seja, tudo que a gente fizer, nós temos que fazer para Deus. E isso vai ter muita relação com a nossa saúde também. Isso aí. Muito bem, Mael. Então a gente comentou aí, brevemente, sobre como que a alimentação ela é vista na Bíblia, né? Sobre as questões de restrições de alimentos, no Antigo Testamento e Novo Testamento, questão de alimentos sacrificados a ídolos. Também comentamos até mesmo sobre a questão de a gente não levar o nosso irmão a pecar, criando uma tentação a ele, né? De a gente realmente colocar Deus em primeiro lugar, né? E se amamos a Deus, amamos ao próximo também, pois é necessário isso para amarmos a Deus, né? Então, vamos falar um pouquinho da nossa saúde, porque como tu bem comentou, se nós quisermos adorar a Deus, nós precisamos estar vivos, né? Sim. Porque morto não adora a Deus, né? Isso aí. Precisamos estar vivos, e vivos para Cristo, né? E vivos também fisicamente, vivos em vida física, né? Então, pensando nisso, né? Pensando no X-Bacon, né? Aquele X-Bacon cheio de gordura, né? Será que é interessante o cristão ele cuidar da sua alimentação, ou ele pode comer o que quiser? Será que ele pode comer X-Bacon todos os dias em almoço e janta? Ou acho que é interessante ele dar uma cuidada na sua alimentação aí pra não entupir as artérias e tudo mais? O que tu acha? Não, pra mim é bem claro que a gente tem que sim cuidar da nossa alimentação. Faz parte da nossa vida sadia. O que pra mim a gente sempre tem que tomar cuidado são com os extremos, né? A gente, logicamente, o exemplo que você falou, comer X-Bacon, né, manhã, tarde e noite, você iria morrer de alegria em uma semana, provavelmente, né? Uma semana de vida você teria morrendo de alegria, que pra mim seria um completo suicídio, mas aí é que pra mim o ponto crucial vai ser o seguinte... Pra mim essa é a chave. Idolatria. Você dá prazer ao seu corpo comendo, no caso, né? Você está idolatrando a comida. Você está fazendo dela seu Deus. E isso é lógico que é o que exatamente a Bíblia condena. E o outro oposto, né? É quando você fica tão fissurado naquela dieta, naquele fato de... A não ser que você tenha um problema mesmo, que aí é uma questão bem mais séria, né? Por exemplo, diabético, entre outros. Você tem um problema de você ficar tão fissurado naquilo ao ponto de você perder a sua liberdade. Aí você vai estar novamente idolatrando um ritual, né? E não sendo livre. O que a gente tem que entender exatamente a importância da nossa saúde para exatamente o que você falou. O morto não adora. Então nós devemos cuidar para que nós possamos adorar vivos e o fissurado também, o fanático, ele também não adora, ele vive para aquilo. O foco tem que ser viver para Cristo. Eu vi que tu falou ali sobre extremos, né? E a gente tem o extremo do cara que come, né, bastante, que não cuida da saúde, o cara que cuida da saúde demais. Mas aí a Bíblia ela fala o quê? A gente, digamos assim, a gente tem ou não tem que cuidar da saúde? Se a gente fosse olhar pra Bíblia, a gente precisa cuidar o que a gente come, talvez fazer um exercício, alguma coisa assim. Nada muito exagerado, né? Não precisamos exagerar, mas com equilíbrio. Ou, digamos assim,
assim, cuidar da saúde não é uma necessidade, né? Ou seria mais ou menos assim, não é nem se é pecado comer x-bacon, mas se é pecado a gente não cuidar da saúde, né? Tu não se preocupar com isso, não se preocupar em fazer, sei lá, daqui a pouco um exame, né? A cada tanto tempo, pra saber como é que tá aí teu nível de colesterol, se tem uma diabetes, não sei. Então, será que é pecado isso ou não tem nada a ver? O cristão pode viver porque Deus vai dar saúde, vai abençoar se ele for fiel e isso não é preocupação. Não, eu vou botar a questão polêmica que você não cuidar da sua saúde sim é pecado, por um princípio bem simples, porque dessa forma você está violando a imagem de Deus, que você entende como criação dele que você é. Certo. Então quando você maltrata a imagem de Deus, logicamente você está afrontando Deus. Então sim, eu entendo como um pecado você não cuidar da sua saúde. Concordo contigo, Mael. Até mesmo gostei da tua posição aí, dessa explicação. Vou usar ela, tá? Que questão de ser imagem de Deus, gostei. Mas sabe o que o pessoal normalmente fala, Mael? Eles usam lá o texto, né, de 1 Coríntios 6, né, 1 Coríntios de novo, né, Paulo gosta bastante de falar sobre como eles estavam vivendo, né. Paulo é um cara muito polêmico. Paulo sim. É que Paulo, ele falava na cara, né, na lata, assim, né. Ele era bem direto, dependendo do caso, ele até explicava, tipo, pra Coríntios, ele explicava, né, porque o pessoal lá tava indo no leite, né. Mas ele vai falar, em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aí o pessoal pega esse texto e usa ele pode usar pra comida, eles vão usar pra academia, vão usar pra tatuagem, né, isso é clássico, porque se é o templo do Espírito Santo, né, tu não pode fazer tatuagem, né, mas sei lá, se o templo não tinha algum ornamento, né, acho que tem que ter. Não, tô brincando. Mas assim, por que se aplica esse texto aí? Só pra nós dar uma... se aplica aí nessa questão de comida também, realmente como é falado, né? De a gente cuidar da saúde. Esse texto tá falando sobre saúde ou ele tá falando sobre alguma outra coisa? Ele tá falando não só da saúde alimentar. Eu vou até ler aqui o contexto dele, que começa no versículo 12. Certo. Que também é outra frase que muita gente usa fora do contexto, né? Essa é clássica. Sim. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará nos mortos para o seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tornar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Porque as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união em espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é o pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Esse contexto aqui já dá pra gente entender que a questão é exatamente com o corpo físico em todos os seus aspectos. Começando falando do alimento, né, que é a frase muito interessante, o alimento foi feito para o estômago foi feito para o alimento. E logo após falando da imoralidade sexual, também falando novamente sobre a questão do corpo. Então sim, a questão aqui é bem específica, falando sobre como a gente deve cuidar do nosso corpo e não entregá-lo a desejos, né, carnais, por assim dizer, entregá-los ao extremo prazer. Quando a gente está falando realmente da comida, nessa primeira fase, os alimentos são feitos para o estômago para o alimento, exatamente dizendo que você não deve viver sua vida guiado pelo seu estômago. Exatamente. Seu estômago tem um propósito. Ou também pelo corpo também, né? Sim. Porque, assim, a gente vai pensar, então é só comida. Ou não, é só sobre imoralidade sexual. Não, é que nem tu comentou, é o corpo inteiro, questão de saúde, o que a gente faz com o nosso corpo também, né? O que a gente tá transformando o nosso corpo, porque daqui a pouco a pessoa vai virar uma pessoa fitness, né? Crossfit.
e vai ficar bombadão, vai usar bomba, sei lá, e vai ficar com um corpo, nossa, enorme. Mas será que isso está fazendo bem para o teu corpo? Ou melhor, será que você não está idolatrando o seu corpo? Porque antes tu falou idolatria da comida. Mas tu pode idolatrar teu corpo também, né? Ah, mas o meu corpo é meu trabalho. Sei lá, sou modelo. Ou sou, sei lá, alguma coisa. Bom, vamos avaliar aí as necessidades, né? Prioridades. Mas a questão é, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Seja na alimentação, seja até mesmo, se a gente for parar para analisar, né? Se eu trabalho demais e eu não dou descanso para o meu corpo, eu acredito que entra aí também, porque eu estou destruindo a minha saúde, né? Sim. Daqui a pouco eu vou sofrer aí um burnout, né? Vou ter um ataque de ansiedade ou um ataque cardíaco, não sei. E isso não veio por causa de uma má alimentação, mas veio por falta de descanso também. Descanso também tem relação com saúde, né? Exatamente. Então, acho que acaba encaixando aí em tudo de acordo com o contexto que tu nos trouxe, né, Mael? Mas aí agora eu vejo uma outra questão, Mael. Se a gente não cuida do nosso corpo, né? Se a gente não cuida da nossa alimentação, como principalmente, ou melhor, a gente não cuida da nossa saúde, nós podemos morrer, né? Podemos acabar... Ó, se o Mael for lá e comer camarão, Mael vai morrer. Sim. Só que aí, mais uma da série Versículos Fora de Contexto, Paulo ele vai dizer assim, porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Filipenses capítulo 1. E Paulo, se a gente olhar o contexto, ele está na prisão e ele diz, olha, eu prefiro morrer, né? Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E aí vem a questão, será que morrer é lucro mesmo? A gente precisa morrer? Ou será que Paulo, depois ele fala alguma coisa a mais? Tu conhece o contexto desse versículo aí, Mael? Sim, Filipenses, clássico, peraí. Porque eu não quero ficar só eu falando, né? Daí, se tu conhece, nos explica aí o que Paulo realmente quer dizer com isso, se ele realmente estava querendo morrer, ou, na verdade, ele escolhe fazer outra coisa, e esse texto foi só para demonstrar a sua escolha. Sim, o que esse texto aqui tem que deixar bem claro é uma vida dedicada a Cristo. Por isso é lucro morrer. Uma vida dedicada a comer só besteira não é lucro morrer, não. Então, vamos começar por aí. Então, eu vou ler aqui, ó, o versículo 24, eles falam de Filipenses 1, né? Vou ler aqui o versículo 24, e ele vai dizer uma coisa que é aí que a gente deveria pensar. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, a questão toda volta ao amor ao próximo. Exatamente. Morrer é lucro? Beleza, então vamos me empanturrar de comida até morrer. Não, aí você tá olhando só pra você, só pro seu umbigo, só pro seu prazer. Aí o próximo que tá olhando você além de estar levando ele ao escândalo, né, ao pecado, de ver você cometendo essa atrocidade, você também está ignorando que você pode ser ajuda para aquela pessoa que Deus tenha colocado no caminho. Então é bem simples que o contexto do morrer é lucro é que é uma vida dedicada a Cristo, morrer é lucro, né? Não uma vida dedicada à gula, uma vida dedicada até mesmo ao excesso de culto ao corpo. Esse aqui é o contexto real. Exatamente. Eu acabei citando esses textos aí e esses pontos, Mael, porque normalmente quando se fala de comida ou até mesmo de saúde, acaba surgindo, né, essas questões aí na galerinha aí, principalmente a galera jovem, né, que quer entender, esse texto aqui, o pessoal aparece assim, né, e realmente, quando a gente analisa o contexto é simples de entender, né, não é difícil. O que acontece é que às vezes as pessoas só lêem o versículozinho ali no devocional ou na caixinha de promessa, né? Pega aleatório aí e não vai buscar o contexto. E aí, se você quiser saber mais sobre saúde e nessa questão de academia, fitness e tal, a gente gravou um podcast faz muito tempo, né? Faz uns 3 anos já, PDD, que a gente falou sobre a saúde do cristão. E a gente falou só sobre essa questão aí de academia, se pode ou não pode fazer academia, se deve ou se não deve. Então, link no post pra você conferir. E o Mael trouxe aí de novo a palavra gula. E gula, pela cultura, né, é considerado um dos 7 pecados capitais. É cultura católica essa, né? Os 7 pecados mortais. Isso. E a gula, na verdade, ele é um vício de comida, né, Mael? Sim, vício de comida. Novamente, a gente vai para a questão da idolatria, que é o foco, né? Quando a gente entende que é pecar contra Deus. É você passar a idolatrar a comida ao invés do seu cuidado. E é interessante, né, a gente pegar o contexto da gula nessa época aqui, só fazendo um divergente, né? Porque vai ser bem diferente do nosso contexto da gula. A gente tinha que lembrar que a gula aqui também está relacionada ao escárnio
com os mais necessitados. Porque a gente tem aquela questão que os ricos, eles comiam banquetes e vomitavam para poder comer mais, só para dizer que eles estavam comendo, enquanto o irmão ao lado dele passava fome. Exatamente. Então esse é o contexto da época, mas quando a gente leva pro nosso contexto, a gente tem tanto essa questão também da gula, você está idolatrando a comida, enchendo o seu corpo, se viciando, é um vício mesmo, se viciando naquilo, enquanto outra pessoa poderia estar sendo alimentada por isso, né? E às vezes a gula não é nem um vício, né? Às vezes a pessoa come demais. A Bíblia tá repleta, né, de versículos, principalmente Provérbios, dizendo que a gente não pode ser glutão, né? Não pode comer demais, a gente tem que ter um controle sobre o que a gente come. E muitas vezes as pessoas falam de vício e só ficam falando sobre fumar, sobre beber, mas esquecem que a gente não pode comer demais também, né? Porque se a gente não conseguir controlar a nossa boca na questão de comer, e não tô nem falando na questão do que fala, né? Mas é a questão do que bota pra dentro, né? Imagina só se a gente vai ser capaz de controlar outros hábitos que a gente tem, principalmente os hábitos da nossa mente, né? Como talvez uma ira, uma raiva, né? Cobiçar as coisas do próximo, ou qualquer tipo de cobiça. Se a gente não é capaz de controlar nem o que a gente come, que é tão simples, é só não pegar e levar à boca, imagina o que a gente vai acontecer com a nossa mente, né? Que daí é muito mais rápido, né? Um turbilhão de ideias, um turbilhão de pensamentos a cada segundo que passam pela nossa mente, né? Então calcula aí, Mael, o que vai acontecer, né? Eu falo isso pensando aqui naquela famosa história da espada, né? Dos dois gumes, né? Porque, bem, eu sou uma pessoa um pouco redondinha que agora está mudando os hábitos. Até mesmo por praticar atividade física agora. E aí uma coisa que, nesse caso, eu entendo como um despertar de Deus e tudo mais, mas eu me vi como alguém sedentário e eu não gostei. Eu não gostei do que eu tô fazendo com a imagem de Deus comigo. Então eu entendo, né, que esse despertar ele tem que acontecer na gente também, sabe? Olha só, olha bem pra você e vê o que você tá fazendo. É aquela famosa, aquela autoanálise, né? A gente olha pra gente, vê como é que a gente é miserável e fala, caramba, e agora? Tenho que fazer alguma coisa. Jesus me ajuda. Eu parti pra voltar a ter uma alimentação melhor e tudo mais, apesar de... Eu brinco com esse negócio desses bacon, eu já tive uma época que eu comia hambúrguer todo dia. Nossa! E meu colesterol não mudou, então você vê como é que Deus era misericordioso comigo. Mas é que aquela questão, e também é bem polêmico isso que tu acabou de falar, porque daí as pessoas pensam assim, não, então pra mim ser saudável, eu não posso ser gordinho, né? Eu tenho que ser magro, eu tenho que ter abdômen trincado, porque daí eu sou saudável. Também não, né? Eu acho assim, tu pode ser um pouquinho mais cheio, né, e ser saudável, saber comer direito e tudo mais, mas esse é teu corpo, é teu físico. Eu acho que não é essa questão, né, da pessoa, não, pra mim ser considerado saudável, eu tenho que estar num padrão de beleza, que daí a gente já começa a idolatria do corpo de novo. Volta, né? A idolatria do corpo. Isso. Agora, o que tu não pode é ser obeso. Porque obeso, aí tu já vai... E eu não tô nem falando assim, se daqui a pouco tu controla alguma coisa e tal, tu não come X-Bacon todo dia... Mas obesidade é perigoso, né? Perigosíssimo. Doenças de coração, até nos ossos, articulações, né? Devido ao peso. Então temos que tomar cuidado nisso, né? Porque o contrário, uma pessoa muito magra, uma pessoa que, anoréxico, né? Isso. Que tem anorexia, isso também não faz mal, né? Uma pessoa que não come, também fica sem comer. E eu não tô falando de jejum. Que daí o pessoal vai... Não, o pessoal falou que tem que se alimentar bem, não posso mais fazer jejum, né? Mas não é o caso, não vou entrar nessa conversa. A questão é, Mael, se a gente tá falando aqui sobre comida e tudo mais, comer bem, como é que se come bem? Talvez será que não é interessante, às vezes, se a pessoa precisa de uma reeducação alimentar, visitar uma nutricionista, né? Daqui a pouco, pedir também até para a nutricionista algumas ideias de exercícios físicos, não precisa ir pra uma academia, né? Pode talvez dar uma caminhada, alguma coisa assim, sem ser sedentário. O que tu acha? Será que uma nutricionista é interessante? Pelo menos para aprender a comer direitinho, não ficar sempre na fritura. O que tu acha? Eu entendo que não só é interessante como essencial. Nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Pela questão da saúde. Então, assim, é certo a gente ir ao médico, nos consultarmos constantemente, fazer os exames, ver como é que a gente está andando, tudo mais, até mesmo por essa questão que a gente volta aqui a falar em Filipenses, né? Que a gente tem que estar bem para ajudar o próximo. A gente tem que estar saudável para ajudar o próximo.
Então, assim, pra mim é certo a gente sim ir a uma nutricionista, a gente rever a nossa alimentação, praticar um bom exercício físico, para que a gente tenha uma vida plena, né? Eu acho que essa é a questão, equilíbrio, vida plena, saudável, sem exageros de nenhum dos lados, sem culto ao corpo e sem culto à comida. Nosso culto é somente a Deus, somente a Cristo. E mais uma vez, Mael, tu tocou no assunto que o nosso propósito, o nosso objetivo não é nós mesmos. Sim. É pelo próximo. Né? Porque se eu não tiver saúde, se daqui a pouco eu não cuidar da minha alimentação e eu vou estar sempre com intoxicação alimentar, ou eu vou acabar desenvolvendo alguma doença no coração, ou uma diabetes, alguma coisa assim, que vai necessitar que depois eu fique cuidando da minha saúde, eu não vou poder utilizar aquele tempo para estar servindo ao próximo, né? Adorando a Deus através desse amor ao próximo e tudo mais, né? Muito interessante ter comentado isso aí, para que fique bem claro, né, Mael? Muito bem, Mael, então considerações finais, o que nós finalmente consideramos, de acordo aí com o que a gente conversou até agora aí sobre alimentação principalmente, né? O que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo, do nosso organismo. O que você considera finalmente, e depois, se quiser deixar algum jabá aí, fica à vontade. Considerações finais, eu vou só fazer um resumo do que eu já falei. A gente vai entender agora que no nosso contexto, o que é impuro é o que nos faz pecar. Sempre, dessa forma. Mas devemos manter uma vida saudável, sem exageros, né? Uma vida saudável é uma vida sem exageros, né? Para que nós possamos o nosso corpo, que é a imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, de uma forma agradável para Ele. E a gente sempre deve pensar naquele primeiro tópico que eu falei. Se é bom para Deus, então é bom para nós. Você ofereceria o seu alimento diário para Jesus se alimentar com você? Você veria Cristo tendo a alimentação que você tem? Então a gente deve pensar dessa forma quando for nos alimentar, quando a gente entrar sempre nessa questão. Quando a gente faz a nossa oração antes das refeições, a gente sempre fala sobre obrigado pelo alimento, e nos cuidarmos, né? Tomar conta do nosso corpo, exatamente, e do corpo do nosso irmão também, da mente do nosso irmão, através das nossas boas obras. Show de bola, Mael. No meu caso, quem quiser me encontrar, né, por aí, eu tô quase sempre nos comentários aqui do PADD, do PiaCast, né, faço parte do grupo da Piazada no Telegram. Olha ali, ó, link no post, grupo do Telegram lá dos PiaCast, vai lotar aquilo lá, hein? Uhum, sim. Eu tô no Twitter e no Facebook. No Facebook eu sou Ismael Spinelli, no Twitter eu sou @SpinelliMael, e vou deixar a mesma recomendação que eu deixei na gravação que eu fiz dos PiaCast. Eu sou um adepto do botãozinho não seguir. Então, assim, eu aceito todo mundo, mas se eu não estiver falando com você é porque eu estou lhe achando chato. Ali, ó, link no post das redes sociais aí do Mael. E, Mael, muito obrigado por conversar conosco aí sobre os alimentos, né? Muito obrigado mesmo por disponibilizar teu tempo. E eu também quero fazer minhas considerações finais aqui. Eu concluo que a alimentação é muito importante para nós cuidarmos da saúde, né? Além do exercício físico, além de tudo mais, creio que a alimentação é essencial, né? É aquela velha trinca, né? É o que a gente come, né? Como que a gente se exercita e como a gente descansa. Tem que comer, se exercitar e descansar. Não tem que ter os três. Temos que dormir bem, temos que se exercitar para não ficar sedentários e cuidar do que a gente come. Mas também não faça o seu Deus virar a sua comida no sentido de que agora eu vou cuidar tudo mesmo e eu tenho que ser fitness. E agora, digamos assim, isso vai ser maior que Deus. Sabe, eu vou deixar de ler a Bíblia, de orar pra mim pesquisar e estudar mais sobre o que comer e não sei o que. Eu tenho que ser expert, porque é a minha saúde, é o que importa, sabe? Temos que ter equilíbrio. É importante termos equilíbrio na parte da alimentação também. Então significa que vamos cuidar do que a gente come no dia a dia. E de repente, se tu gosta de comer um X-Bacon, né? Em vez de comer todo dia, come lá uma vez a cada 2 semanas, né? Lá em ocasiões ali, exceções, né? Se tu gosta ali de comer.
E não vai comer 2 também de uma vez. Come 1, come meio, dependendo do teu estômago, sabe? A questão é a gente ter esse equilíbrio, cuidar o que a gente tá colocando pra dentro, porque isso aí depois, talvez na hora, não vai fazer diferença. Mas lá na frente, vai começar a cobrar na nossa saúde, né? O que a gente tá comendo. Sim. Então tá. Então, por hoje é só. É isso que eu deixo aí, para que a gente possa estarmos adorando a Deus, amando a Deus com nossas vidas e amando ao próximo também, né? Pra cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde. E então, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Até mais, pessoal! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Sensacional! Chico Dandeco. Que frequência que tem a sua voz? Pois é, eu me preocupo o dia que eu falar uma frequência que não conseguirei escutar, porque sabe que o nosso ouvido, ele tem uma idade, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, e o ouvido vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, né, a idade auditiva, a gente vai escutando menos frequências, né? É, daqui a pouco só as crianças de 5 anos escutarão o podcast. Nossa, já pensou eu falar o negócio e eu escutar e parecer que eu não estou falando? Eu mesmo não me escutar a mim mesmo, a si próprio? É. Nossa, que freak que deve ser isso, né? Freak, que é uma palavra nova aqui que vamos adicionar aqui nos feedbacks. Aqui, a freak é F-R-I-Q-I. Freak. Freak. Mas, Dandeco, vamos lembrar nosso feed. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando diretamente o pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando lá no próprio iTunes por PADD ou Pelo Amor de Deus. E vamos, Dandeco, agora sim aos feedbacks do episódio anterior, episódio 136. Nós falamos sobre o tabernáculo da nova aliança. Quem foi o primeiro? Foi ele, o Daniel de Oliveira. Opa, o que esteve no episódio? Daniel de Oliveira, lá do Resistência Podcast, o que ele disse? Foi um prazer gravar e conhecer a sua pessoa, Ed. Parabéns pela sua primorosa edição que melhorou bastante as minhas falas. Que Deus continue abençoando sua vida e o projeto, pelo amor de Deus. Espero que esse episódio seja uma bênção na vida dos ouvintes desse podcast. Abraços em Cristo Jesus. Muito obrigado, Daniel de Oliveira, por você ter gravado conosco e também deixado o seu feedback. Veja só, Dandeco, que Daniel é uma pessoa líder, né? Porque tá liderando, né? A área de feedbacks aí, vou primeiro. Que homem. Olha só, quem veio logo em seguida na retranca? Sempre ele, o Abner Lobo. Abner Lobo, a pessoa estrambólica. O que disse? Gente, que episódio incrível. Parabéns, Ed e Daniel, por trazer esse tema. Ele deixou ali um gif de aplausos, né? O pessoal batendo palma. Fica a dica aí pra você acessar o site e ver o gif que Abner Lobo deixou. Abner Lobo lá do OspiaCast, né, Dedé? Esse cara é um cara. Nossa, é um cara, né? Nossa, podemos dizer que um cara como esse cara, só um cara. Mas, quem é o próximo? O Mael Spinelli. Opa, Mael Spinelli esteve aí conosco também. O que ele disse? Graça e paz, pessoal. Ótimo episódio. E como foi pedido, segundo 1 Reis 19, versículo 18, foram 7.000 homens. E encontrou Eliseu logo depois, que foi seu sucessor. Fantástico, Dandeco! Mítico. Que informação! Mael Spinelli aí, o nosso feedbackeador da informação, né? Não temos que dar aí os parabéns de uma forma taciturna, né? Porque não vamos bater palmas, senão vai estourar aqui no microfone, mas por sua frugalidade, que é Mael Spinelli, e deixando aí com toda a sua sapiência tunada e humildade helicopterizada, né, Daniel? É um cara que tá aí, que estudou, que se educou, e hoje tamo aí, né? Tamo lendo esse podcast. Tamo aí, né? Muito bem, quem é o próximo? Opa, é o Vitor Germano da Silva Oliveira. O que ele disse? Episódio insofismável, epistemologicamente incrível. Parabéns pelo excelente conteúdo. Opa, temos palavras novas, Dandeco, pro nosso dicionário. No episódio, daqui a pouco
Daqui a pouco o nosso dicionário vai ter 100 páginas. Nossa, nossos ouvintes, nossos feedbackadores estão cada vez mais alimentando esse dicionário de palavras inoxidáveis, né? Palavras subjetivamente qualificadas que merecem o respeito tecnológico aqui do PADD, baseado... Olha, Dandeco, já temos palavras baseadas do Caro Velho, clássico Caro Velho, uma pessoa inoxidável, né? Zé Graça, Abner Lobo, Rodrigo Tonin, Mael Spinelli, Dicionário Aurélio, né? Baseadas em nós mesmos, né? Eu e você. E claro, agora, por que não adicionando aqui a galeria dos feedbackadores, Vitor Germano, né? Vitor Germano e deixando seu feedback com palavras elogiáveis. Muito obrigado, Vitor, por seu feedback e por essa palavra nova, essas duas palavras, né? Insofismável e epistemologicamente incrível. Veja só, mas todo o seu dicionário tem seu significado. E o que significaria essas palavras? O que seria, então? Olha, eu vou dizer o que é epistemologicamente incrível, Dandé. Epistemologicamente incrível é algo, seja pessoa ou seja coisa, né? Ou até mesmo o episódio do PDD, como ele elogiou, né? Que é sem palavras. É sem palavras, não tem epistemologia, né? Não tem palavras para definir, porque é epistemologicamente incrível. Veja só, é algo... Meu chapéu. Não há definições epistemológicas ou definições palavreadas. Isso é tão incrível que se torna insofismável, que quer dizer que é algo que é inflamável, que queima. Então, nossa, vem de... Deve ter alguma raiz no sofisma, né? E que é inflamável, e que é insofismável. Nossa, Dandeco, você é sensacional. Vitor Germano, nos diga aí se nós acertamos, né? Porque essas palavras são palavras novas a nós, né? São palavras aí que estamos conhecendo agora, né? Exatamente. Mas temos o Rodrigo Oliveira e participando também lá do Resistência Podcast. O que ele disse, Dandeco? Galera, parabéns pelo episódio. Fazer a correlação entre o tabernáculo do Velho Testamento em contrapartida com sermos hoje a morada do Espírito Santo é genial. Nos traz uma consciência do amor que Deus tem por nós e reforça nossa fé e gratidão a Ele. Deus abençoe o Ed e ao Dan para os mais íntimos. Mítico! Feedback aí, né, deixado pelo Rodrigo Oliveira, o chefe do Daniel, né, de certa forma, porque o host... É o host, né, Dandeco? É o host. Sabe que o host é o rei, né? Lembra aquele episódio que nós gravamos pessoalmente lá no evento do PDD? Tu lembra que a gente falou sobre o host? Opa, foi ao vivo. Foi ao vivo, né? E o host é o rei, né? O host é quem manda. É o single mestre. Rodrigo é host, né? Então o Rodrigo deve ser quem manda lá no Resistência. Deixou esse feedback aí, elogiando aí. Muito obrigado. E também por sua adição aí, Rodrigo. Mas temos mais Rodrigos aí nesses feedbacks, né? Opa, agora é Rodrigo Tonin. Opa, Rodrigo Tonin, que é uma pessoa sensacional, Chica, né? Ele já chegou falando o seguinte, que é muito bom este episódio. Ao longo do episódio, eu pude refletir sobre essa questão de nós sermos o tabernáculo, a casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Por esse motivo, deveríamos ter uma consciência muito mais temorosa e lutar muito mais contra o pecado, que é uma ofensa contra Deus. Isso deveria trazer-nos uma consciência bem maior das nossas falhas, a ponto de lutarmos mais contra o pecado que está em nós, para que o nosso amor a Deus possa ser percebido pelas pessoas ao nosso redor de uma maneira muito mais evidente. Grande abraço a todos! Muito obrigado, Rodrigo, também pelo seu feedback aí. Um feedback que tenho certeza que será perene enquanto nós pagarmos a hospedagem do site, né? Depois é capaz de ser excluído se a gente não pagar mais, né? Ou de alguma coisa. Só se fazer um print. Tem que fazer um print para ele ser perene, né? Mas muito obrigado também por deixar seu feedback aí adicionando, porque é exatamente isso, né, Dandeco? Temos que fazer jus, né? Fazer jus, assim como os dois Rodrigos deixaram, né? Temos que viver de uma forma em que o pecado não pode estar mais na nossa vida, né? Temos que valorizar, valorizar agora que nós temos acesso a Deus. E acredito que eram esses os feedbacks, né, André? Opa, 100% lidos. Olha ali, não é pra qualquer um, né? É só pra pessoas inoxidáveis. E então vamos às indicações. Hoje é o Spiacast, o episódio 22, a teologia em Huawei. Link no post. Episódio salutar aí pra você escutar como se fosse uma pessoa petis. Só que, né, você pode
prestar bastante atenção que o assunto lá é profundo, né? Apesar de falar de um desenho, é um desenho que nos leva, né, a reflexões sobre a nossa vida, né? Então, só porque desenho não é coisa que é de criança, né? Tem muito desenho de criança que é mais educativo do que ir pra escola. Olha ali, ó. É. Mas por hoje é só, né, Dandeco? Pessoal, por hoje é só, foi um prazer. Então tá bom. Então, até mais. Valeu! Filho de Deus!